Ela me humilhou na frente de todos, gritou comigo como se eu fosse invisível, fez piadas sobre minha vida pessoal e, no fim, ainda teve a coragem de me dizer que eu não valia nada. Durante anos eu guardei cada insulto, cada olhar de desprezo, cada ordem cruel como quem guarda cicatrizes invisíveis. Mas naquela tarde, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que não poderia continuar permitindo que alguém pisasse em mim. Eu precisava revidar e não de qualquer forma. Eu queria justiça, astuta, calculada, irresistível. Foi assim que comecei a planejar minha vingança contra minha própria patroa. Uma mulher que se orgulhava de humilhar os outros e nunca imaginou que o alvo de seu desprezo pudesse se transformar na sua pior surpresa. Meu nome é Mariana. Sempre fui uma mulher simples, dedicada, que acreditava no valor do trabalho duro e na honestidade. Aos 40 anos, com 2 filhos para criar sozinha, encontrei naquela empresa a minha esperança. Um emprego estável, horários previsíveis e uma chance de finalmente organizar minha vida. Mas minha patroa, Dona Silvia, tinha outro plano. Ela era uma mulher de aparência impecável, poderosa e cruel. Uma mescla de charme frio e manipulação calculada. Desde o primeiro dia, senti seu olhar pesado sobre mim, como se cada passo meu fosse motivo para a crítica. E ela não perdia tempo em humilhar. Seja com comentários sutis sobre meu jeito de me vestir, seja com ordens impossíveis, ela sabia exatamente como me esmagar emocionalmente sem levantar suspeitas. Lembro de um dia em que, diante de toda a equipe, ela disse: Mariana, você realmente acha que consegue lidar com isso? Porque eu duvido. Eu senti minhas bochechas queimarem, mas segurei as lágrimas como sempre fazia. Dentro de mim, crescia uma mistura de indignação e medo. Ao mesmo tempo, tentava me convencer de que aquilo era apenas parte do trabalho, que algumas pessoas são difíceis, que precisava ser paciente. Mas a paciência tem limites, e o meu estava cada vez mais próximo. Nos meus intervalos, lembrava dos meus filhos e de todas as noites em que dormia exausta, preocupada em como pagar as contas. Cada vez que Dona Silvia me humilhava, aquela injustiça parecia pessoal, como se atacasse não apenas minha dignidade, mas tudo o que eu representava. E havia outros colegas que tentavam se afastar dela, com medo de se tornarem alvos também. Eu percebia olhares cúmplices, sussurros sobre o que ela tinha feito com fulano ou cicrano, mas ninguém ousava reagir. Era uma mistura de medo e impotência que corroía nosso ambiente. Eu, no entanto, não conseguia mais me conformar. Aquela mulher tinha poder, sim, mas eu ainda tinha minha inteligência, minha coragem e estava decidida a usá-los. Comecei a observar cada detalhe, cada fraqueza, cada padrão de comportamento. Queria entender como ela funcionava, para saber exatamente como poderia agir quando chegasse o momento. O primeiro passo foi pequeno, pequenas resistências silenciosas. Uma vez, ela tentou me forçar a trabalhar horas extras sem aviso, e eu disse com firmeza: Desculpe, mas tenho compromissos que não posso adiar. Ela me olhou como se eu fosse um inseto que ousou falar, mas não disse nada. Aquilo me deu uma pequena vitória. Um impulso para acreditar que, com paciência e estratégia, eu poderia virar o jogo. A vida tinha sido dura comigo, mas eu não estava pronta para desistir. Cada humilhação que ela infligia apenas fortalecia minha determinação. Eu precisava encontrar o ponto certo, aquele detalhe que abriria a porta da minha revanche e estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário. Os dias se tornaram semanas, e cada humilhação de Dona Silvia parecia aumentar em intensidade. Ela passava por mim com um sorriso frio, sussurrando comentários maldosos sobre minha competência, como se cada palavra cortasse a alma. Uma tarde, diante de todos, fez um comentário sobre meu peso e meu estilo, que me deixou envergonhada e com vontade de desaparecer. Eu me mantive firme, respirando fundo, enquanto dentro de mim uma raiva silenciosa crescia. Comecei a perceber que minha paciência já não era suficiente. Era hora de planejar algo maior. Cada detalhe da empresa passou a ser observado com atenção. Horários, reuniões, arquivos importantes, e-mails, sistemas internos. Descobri que ela tinha uma rotina previsível, que confiava cegamente em certas pessoas
e que jamais imaginaria que alguém estaria tramando contra ela. E foi nesse ponto que percebi a oportunidade. Eu precisava agir com inteligência, sem cometer erros, mas também com uma ousadia silenciosa que deixasse minha vingança irreversível. Um dia, enquanto copiava relatórios, ouvi uma conversa em que ela zombava de outro funcionário, chamando-o de incompetente e ridículo. A indignação voltou mais forte do que nunca, mas dessa vez eu senti algo diferente. Prazer ao perceber que estava no caminho certo. Os pequenos acidentes começaram a acontecer. Um e-mail perdido aqui, uma informação estratégica que desaparecia ali. Ela ficava confusa, irritada, tentando entender como tudo estava saindo errado. Mariana, você pode me explicar isso? Gritava em uma reunião, olhando ao redor, buscando um culpado. Eu apenas mantinha meu semblante sereno, como se nada estivesse acontecendo, mas por dentro sorria. Cada reação dela era como combustível. Cada ataque que ela fazia me mostrava exatamente onde ela era vulnerável. A tensão no ar se tornou quase palpável, e os colegas começaram a notar mudanças sutis, sem entender de onde vinham. Eu estava criando um caos silencioso, mas preciso, que minava sua autoridade e colocava todos os olhos nela. O pior ainda estava por vir. Descobri que ela tinha segredos em sua vida pessoal, segredos que jamais deveriam vir à tona. E foi nesse momento que percebi que poderia unir justiça e astúcia. Não se tratava apenas de humilhar ou vingança, mas de ensinar uma lição que ela jamais esqueceria. Cada passo era calculado, pequenas pistas, pequenas falhas que ela própria acreditava ter criado. Minha paciência e observação transformavam cada situação em um momento de suspense, uma pequena tensão que prendia a atenção de todos e mantinha meu plano crescendo, sem levantar suspeitas diretas sobre mim. A reviravolta chegou num dia que parecia igual a todos os outros. Eu já havia montado minha teia com paciência, cada fio calculado, cada erro aparente dela amplificado, cada colega sussurrando sobre as falhas que apareciam como fantasmas dentro do escritório. Mas a surpresa que mudaria tudo não veio de mim, veio de alguém que eu jamais imaginei como aliado. Lucas, o assistente novo, tímido, quase sempre na dele, me procurou no corredor com um envelope fechado na mão e os olhos evitando o chão. Ele disse com voz baixa: Mariana, eu não queria me envolver, mas achei isso na lixeira da sala da patroa. Acho que você deveria ver. Abri o envelope e as mãos tremeram. Fotos, recibos, conversas que mostravam não só negligência, mas um esquema de favores. Fraudes pequenas que explicavam por que certos contratos sempre favoreciam os mesmos nomes. Aquilo era mais forte do que eu podia imaginar. Minha vingança deixava de ser só pessoal. Virava justiça. Eu respirei fundo e decidi, era a hora do confronto. Mas não do jeito explosivo que ela adorava provocar. Eu precisava ser implacável e elegante. Expor sua verdade no momento certo, com provas que ninguém pudesse ignorar. Comecei a construir o confronto como quem monta um quebra-cabeça. Compartilhei cópias com pessoas certas. O contador que sempre desconfiara de discrepâncias, uma jornalista de um site local que cobrava corrupção em empresas da cidade e um grupo de colegas que, aliviados, aceitaram falar quando souberam que tinham respaldo. Enquanto isso, minha patroa seguia sua rotina arrogante, sem imaginar que seus passos já estavam marcados. Em uma reunião importante com clientes presentes, comecei a distribuir documentos cuidadosamente preparados. Ela me lançou um olhar de superioridade, achando que me atacaria na frente de todos como de costume. Mas a sala virou silêncio quando o contador falou com firmeza. Silvia, as contas não fecham há meses. Há documentos que indicam pagamentos indevidos. Você tem alguma explicação? O rosto dela mudava de raiva à incredulidade, tentando recuperar o controle que sempre teve. Isso é mentira! Ela gritou, tentando desencadear o velho teatro de humilhação. Eu me mantive calma. Respirei e deixei que as provas falassem. A jornalista então revelou trechos das conversas, as evidências das trocas, e num ato que eu jamais havia sonhado, Lucas confirmou que havia encontrado tudo por acaso, movido por culpa. A cada nova peça mostrada, o castelo dela desmoronava.
Colegas que antes se calaram agora se levantavam para contar o que haviam vivido. Eu fui pressionada a aceitar contratos desfavoráveis, disse uma mulher, com voz embargada. Me ameaçaram com demissão. O poder que ela usava para esmagar a todos virou contra ela. Ela tentou chantagem, tentou desqualificar as provas, tentou recuar para o ataque pessoal, mas não havia mais terreno. A virada foi uma sucessão de revelações e respostas corajosas, como se um véu fosse arrancado da frente de todos. E no meio daquele choque, eu senti algo estranho. Não era apenas vingança, era um alívio liberador. Minha raiva, que me alimentou por tanto tempo, encontrou um propósito maior. Quando a direção da empresa teve que intervir, as palavras dela perderam força diante da verdade incontestável. Ela saiu da reunião pálida, sem a altivez que a definia. E foi no corredor, naquele instante de queda, que ouvi uma frase dela, sussurrada, cheia de ódio e surpresa. Você vai pagar por isso. Eu sorri por dentro, porque sabia que já havia pago, com noites sem dormir, com medo, com observação cuidadosa, e que agora a conta chegara para ela. Com a queda dela, veio uma onda de mudanças que ninguém esperava tão rápida. A empresa passou por uma investigação interna. Contratos foram reabertos, acordos renegociados. Algumas pessoas que sofreram calaram-se por anos e, pela primeira vez, tiveram sua voz ouvida. Eu não quis destruir. Quis justiça. A justiça veio com escolhas, demissões, retratações públicas e, para alguns, pedidos de desculpas sinceros que tardaram, mas que tocaram quem havia sido ferido. Na minha vida, as coisas também mudaram. Recebi propostas de trabalho de lugares que antes nem me notavam. Pessoas que haviam me olhado com pena passaram a me olhar com respeito. Ainda assim, a transformação mais profunda foi interna. Percebi que vingança, quando guiada por propósito, pode virar instrumento de reparação. Eu me permiti sentir alívio e tristeza ao mesmo tempo. Por tudo que perdi, por tudo que ganhei. Houve quem dissesse que eu deveria ter perdoado. Houve quem dissesse que foi implacável demais. Eu não busquei a opinião alheia. Busquei a minha verdade. Continuar digna, sem me curvar, sem permitir que humilhações se tornassem norma. Em casa, meus filhos perceberam algo estranho em mim. Uma nova calma, misturada com firmeza. Eles me abraçaram sem perguntas. E eu chorei pela primeira vez de alegria. No fim, a lição que ficou é simples e dura. Pessoas que acreditam que podem pisar nos outros por poder, cedo ou tarde mostram sua face real. E quando mostram, não é necessário humilhar. É necessário expor, corrigir e seguir. Foi ela, voltando ao prédio com a cabeça baixa, enquanto eu passava pelo saguão com passos firmes. Alguém comentou em voz alta: "Viu? Ela também é humana." E eu respondi só com o olhar, sem palavras, porque sabia que o silêncio às vezes é a melhor sentença. Hoje, quando penso no que aconteceu, não há prazer na vingança. A justiça restaurada e uma sensação de que eu recuperei meu lugar no mundo. Se alguém me perguntasse o que fazer diante da crueldade, eu diria: observe, reúna forças, escolha as armas certas, informação, coragem e solidariedade. E não permita que o medo defina sua vida, porque no final, a maior vingança é viver bem, com respeito, e transformar dor em ação que beneficie não só você, mas quem sofreu junto. E se alguém compartilhar essa história, que a compartilhe não por ódio, mas para lembrar que até os mais pequenos gestos de coragem podem mudar destinos. Afinal, quando a justiça encontra coragem, o silêncio dos humilhados se transforma em voz.